Olá, boa noite, meus irmãos, meus amigos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um de vocês. Meu nome é Marli Moura, eu sou missionária da Igreja Batista Novo Horizonte, Natal, RN, e estou aqui com você mais uma vez para meditar acerca da Palavra de Deus. Me responde uma coisa. Você já se sentiu impotente diante de uma situação? Talvez você esteja pensando, não é, nesse momento. Ai, irmã Marli, você não sabe quantas vezes eu já me senti assim. Posso te contar uma coisa? Enquanto nós vivermos aqui, nós vamos passar várias vezes por esse sentimento. Passaremos por esse sentimento, né? Me sentir impotente diante de algo, diante de uma situação. Eu já me senti assim várias vezes. E sei também que isso vai ocorrer outras tantas. Em diversas situações, né, do cotidiano da minha vida, em relação ao ministério, relativas às coisas do homem natural, relativas às coisas, né, relacionadas ao espiritual, das coisas simples, mas também diante da complexidade da vida. Muitas vezes eu já me parei assim, me sentindo impotente. Eu fiz uma cirurgia no pé, dia 25, fez um mês, né, que eu fiz a cirurgia no pé esquerdo. E na sexta-feira eu precisei passar pela junta médica, né? Já que o médico me afastou por vários meses, né? Então eu precisei passar pela junta médica. E a gente foi para o prédio novo onde a junta médica está, prédio belíssimo. E quando a gente passou com o carro em frente, né, para poder estacionar, eu olhei e me deparei com as escadarias. Um prédio belíssimo, mas eu olhei para aquelas escadarias e eu disse: meu Senhor, e agora? E saí do carro, né, meu marido me auxiliando, e eu parei diante daquela escadaria e pensei: e agora, meu Senhor, como vai ser? Mas eu subi, deu tudo certo, né? Consegui subir, fui muito bem atendida, né? Os médicos que me atenderam foram super solícitos, né? Pensando já na minha volta para o carro, né? Tentaram me ajudar e deu tudo certo, graças a Deus. Mas às vezes nós nos sentimos assim, diante daquela situação que você diz: ah, eu não vou conseguir. Aí vem alguém e segura a sua mão. Né? Eu tenho pensado muito nisso esses dias, né? Da importância do toque, de segurar na mão, dizer: eu tô aqui. Falei sobre a impotência, de você se sentir impotente, né? Desse sentimento. Mas a outra coisa que eu gostaria também de perguntar a você nesta noite: você já sentiu que está fazendo algo insignificante? Que está se esforçando, mas que aquilo que você está se esforçando é algo insignificante? Já sentiu assim? Já pensou alguma vez em parar por pensar assim? Ou porque aquilo que você está fazendo é muito pequeno? Ou porque alguém já fez algo grandioso demais e parece que aquilo que você está fazendo, comparado ao que foi feito, não significa nada? Pense na sua vida, na nossa vida como um todo. Já sentiu assim? Eu quero dar as boas-vindas a você ao grupo, né? Bem-vindo ao grupo, porque muitas vezes, né, na vida nós vamos nos sentir assim. Mas eu quero também dizer uma coisa para você, que o fato de você se sentir assim não é um passe livre para você parar, para você desistir. E é sobre isso que eu gostaria de falar com vocês nesta noite. Acompanha comigo, eu vou estar fazendo a leitura de Zacarias, capítulo 4. E olha o que Zacarias, capítulo 4, nos diz. Tornou o anjo que falava comigo e me despertou como a um homem que é despertado do sono. E me perguntou: que vês? Respondi: olho, e eis um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite em cima com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Junto a este, 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e a outra à sua esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo: meu senhor, que é isto? Respondeu-me o anjo que falava comigo:
Não sabes tu o que é isto? Respondi, não, meu senhor. Prosseguiu ele e me disse, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele colocará pedra de remate. Em meio a aclamações, haja graça e graça para ela. Novamente me veio a palavra do Senhor dizendo, as mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos desta casa. Elas mesmas a acabarão, para que saibais que o Senhor dos exércitos é quem vos enviou a vós outros. Pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegrar-se-á, vendo o prumo na mão de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Prossegui e lhe perguntei, quem são as 2 oliveiras, à direita e à esquerda do candelabro? Tornando a falar, lhe perguntei, quem são aqueles 2 raminhos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro que vertem de si azeite dourado? Ele me respondeu, não sabes que é isto? Eu disse, não, meu senhor. Então ele disse, são os 2 ungidos que assistem junto ao Senhor de toda a terra. De toda a terra. Não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos, né? E aí a gente tem o profeta Zacarias, né? Quem foi aí o profeta Zacarias? Ele foi um dos profetas do reino de Judá, né? É o 11º profeta, né? Dos 12 profetas menores. Ele é um profeta, né? Do exílio, né? Pós-exílio, a gente tem os 3 profetas de pós-exílio, ele é um deles, não é? Ele vai se apresentar como filho de Baraquias. Em Esdras você vai ver que ele é chamado de filho de Ido. Ido, na verdade, era seu avô, né? Então a gente tem aqui Zacarias, né? Filho de Baraquias e neto de Ido, né? Nós temos aí Zacarias, faz parte aí desse grupo de profetas pós-exílio, né? A gente tem aí esse grupo de profetas, né? E ele é um deles, né? Dos profetas, né? Do pós-exílio. E no capítulo 4 a gente tem aí esta visão, né? A 5ª visão que nós vamos ter aqui de Zacarias, e vai ocupar todo o capítulo 4, né? A visão que ele tem. E a visão começa, né? Você viu que começa dizendo que o anjo chama. E ele está, né? Ele vai dizer, olha, o anjo me despertou como um homem que é despertado do sono. Isso não quer dizer que ele estivesse dormindo, não é? Mas é como um homem que é despertado do sono. Talvez aí pela visão anterior ele ainda estava, né? Extasiado com aquilo que lhe foi colocado. Então ele é aí chamado pelo anjo, né? Ele estava perplexo diante da visão. E aí o anjo chama a sua atenção, né? O anjo chama a sua atenção. E a gente tem aqui a visão que é apresentada. E qual é essa visão? Você vê que é uma visão de um candelabro de ouro. O profeta ele estava familiarizado, né, com esse candelabro, né? A gente tinha lá candelabros tanto no tabernáculo de Moisés quanto no templo de Salomão. Mas o candelabro que é colocado, aquele difere daqueles, né? Aqueles candelabros, eles tinham lâmpadas, né? E essas lâmpadas, elas eram acesas, elas eram o combustível era colocado, o azeite era colocado pelos próprios sacerdotes. E ele tem uma visão um pouco diferente, ó. Candelabro, mas diferente do que estava acostumado. O que é isso, meu Senhor? Eu estou vendo. Mas o que é isso? Você não sabe o que é isso? O anjo pergunta para ele. Ele disse, não, meu Senhor. E aí, ele vai falar algo de tremendo que eu gostaria que você pensasse aí nesta noite.
Você não sabe o que é isso? Ele vai dizer, olha, não, meu Senhor. Essa visão que ele vê é uma mensagem para Zorobabel. Não por força, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Eu disse, né, que o candelabro lá no tabernáculo do templo, né, eles eram abastecidos ali pelo pelo sacerdote, e aqui é diferente. Há um receptáculo, né, ali há um vaso, mas o combustível não era manuseado por homens. Você vai ver que eles estavam ligados aí a uma videira. Havia um derramamento natural. Era uma visão para que ele percebesse que aquilo que ele estava fazendo era pela mão do Senhor. Era uma mensagem do Senhor para Zorobabel. E aí você sabe quem é Zorobabel? O povo, né, Judá, né, a nação, Judá foi levado para o cativeiro babilônico, né, e quando eles são liberados, né, para voltar da Babilônia para a sua terra, existem alguns homens que fazem essa liderança, né, para trazer o povo. Eles saem lá com a missão de reconstruir a cidade, reconstruir o santuário. E aí a gente tem os homens que fazem isso, né, que vão levar o povo. A gente tem aí as levas, né, a primeira foi com Zorobabel, depois com Esdras, né, e depois Neemias, né, que é aquele que vai chegar, né, a terceira leva. E aí essa mensagem direcionada a Zorobabel, esse pioneiro, né, esse que volta, né, para a cidade, o que volta para Jerusalém, o que vai reconstruir a cidade. Aquela mensagem era endereçada ao governador Zorobabel. Era para mostrar um candelabro que permanecia aceso, que permanecia abastecido, sem a intervenção humana. Era um sistema independente. Era uma garantia para aqueles líderes, né? Aqueles que estariam reconstruindo o templo, que o trabalho deles não ia depender da força, nem do poder deles. Mas aquilo que estava sendo feito seria feito aí pelo Espírito do Senhor. Não era os recursos financeiros, não era a capacidade, não eram os melhores engenheiros, os formados nos melhores lugares. Não seria força de combate para defendê-lo dos inimigos. Isso que vocês estão realizando, vocês vão realizar, porque eu, o Senhor, farei. Era o Espírito, era o próprio Senhor, Ele que estaria abastecendo, Ele que estaria dando a força necessária para o povo. Era Ele, o Senhor, que estaria provendo todas as coisas. A segurança que eles necessitariam contra os inimigos para realizar. O Senhor faria isso. A função, então, aqui da visão era encorajar. Era uma mensagem de encorajamento para Zorobabel diante das dificuldades que certamente ele estava enfrentando, e não eram dificuldades pequenas. Eram grandes, eram enormes dificuldades que ele estava passando. Eu vejo a visão
com um segurar de Deus nas mãos de Zorobabel, dizendo: você não está sozinho, eu estou com você nesse caminho. E aí, você vai ver que as dificuldades, né, que ele passava, a visão não vai falar quais são as dificuldades, se você fizer a leitura, né, no Antigo Testamento, né, do período da volta, né, os livros que vão falar acerca da volta, né, do retorno, Esdras, Neemias, né, você vai ver as dificuldades que eles enfrentam para lá, mas aqui ele vai colocar a dificuldade aí como uma montanha, né? Você vai perceber que ele vai falar aí dessas dificuldades, né? Como um monte, como uma montanha, né? Ele vai dizer aí no verso 7, quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel serás uma campina, né? Em outras versões, né? Quem és tu, montanha, né? Uma montanha enorme, né? E aí você vê que aparece aí uma montanha no meio da visão. Mas se você pensar, né, se você começar a lembrar aí da questão da construção do templo de Salomão, você vai ver que o rei Davi, ele começa a juntar material para a construção do templo, né, do templo que nós chamamos de templo de Salomão. Muitos impostos foram criados, né, ainda para a construção aí tanto do palácio quanto do templo. Você lembra que Davi foi um grande guerreiro que apaziguou o império, o seu reino. E Salomão, quando assume o reino em paz, sem guerras. Ele recebeu muito material. Mas aqui nós vemos aí que a construção, né, desse templo, a madeira que era que viria para a construção, ela vinha de regiões montanhosas. Então você extrair essa madeira, né, e levar para o local era um trabalho difícil, a logística ali não era boa para isso. Era um trabalho árduo. E aí, se você pensar que o templo também era construído aí em num próprio monte, você vai ver que a dificuldade ainda dobra, né? Ainda fica dobrada. Você extrair essa madeira e ainda transportar para o local onde o templo está sendo construído, tudo isso era uma dificuldade grande. Então, era algo, uma atividade, né, constante, difícil, todos os dias, constantemente. Sem contar que, além disso, né, dos recursos que não eram como foi no templo de Salomão, a dificuldade aí de conseguir esse material, ainda tinha os inimigos, né, que eles estavam lá tentando fazer a obra parar. Mas Deus vai dizer para ele, olha, nem se preocupe com isso. Porque essa montanha e esse monte diante de você vai ser como uma planície, um local plano. Apesar aí das dificuldades, aqueles construtores, eles teriam vitória, porque Deus faria com que fosse um local plano. Deus estava dando, então, garantias que aquela obra seria concluída, seria finalizada. Deus estava informando a Zorobabel que ele estaria colocando lá a última pedra. Não só a pedra fundamental, mas a pedra que fecharia toda a obra, que faria a obra ficar toda concluída.
As mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos desta casa, elas mesmas a acabarão. Para que saibas que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou a vós outros. O término daquela construção seria para glorificação, reconhecimento público da ação de Deus. Mas deixe-me dizer, às vezes a gente fica assim, né, incrédulo. Mas será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? Certamente na cabeça dele, né, do governador lá de Judá, passava muitos questionamentos. Vai dar certo? Os recursos vão dar? Será que eu vou conseguir aí, diante desse cenário, diante dos inimigos? Deus diz, vai dar certo. Sou eu que estou dizendo. Sou eu que estou dizendo. E aí ele vai dizer uma outra coisa. Diante da impotência, Deus diz, olha, eu tenho todo o poder, eu farei. Sou eu que estou dizendo, confia. Mas Deus vai falar uma outra coisa. Deus vai dizer aí no verso 10, pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegrar-se-á vendo prumo na mão de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Olha, a gente tem um templo antigo, o Templo de Salomão, belíssimo. Mas as condições para a construção do Templo de Salomão, elas foram completamente diferentes da construção desse templo. Você vai ver que muitos trabalhadores até desanimaram, né? O livro do profeta Ageu vai falar acerca disso. Porque o templo era muito diferente do que foi construído por Salomão. E aí o Senhor vai dizer para eles, vai dar aí garantia a eles que eles fariam. E eles estavam construindo num tempo de dificuldades externas, de escassez internas, mas o Senhor é que estava fazendo. E olha, que a glória desta casa não podia ser comparada. A glória desta casa foi maior do que a do primeiro templo. A gente tem aqui a garantia do Senhor que aquele começo humilde aquele começo difícil, as pessoas ainda iriam olhar e perceber a grandiosidade do que estava sendo feito. Muitos faziam comparações desfavoráveis com o templo glorioso de Salomão e a estrutura daquela construção que era bem acanhada. Mas os olhos do Senhor estavam sobre toda a terra. Os olhos do Senhor estavam sobre aquela construção. E Ele mesmo, o Senhor, estava empenhado para que aquela obra fosse concluída. Os olhos do Senhor percorrem toda a terra. Nessa visão,
depois que ele fala acerca disso, aí ele vai ver aí 2 oliveiras, né? Ele vai falar, mas e essas oliveiras? E esses raminhos? Uma à direita e outra à esquerda? O que é isto? Você não sabe o que é isso? Disse, não, meu Senhor. Então ele disse, são os 2 ungidos que assistem junto ao Senhor de toda a terra. Deixe-me dizer uma coisa para você. Zacarias aqui, ele ficou intrigado, né? Ele viu o candelabro, ele ouviu a mensagem, mas ele que fica aqui intrigado, querendo saber quem são aqueles ramos, né? Quem são aqueles ramos que estão ali? Você não sabe? Ele disse, não, Senhor, não sei. Ele vai dizer, olha, esses são os 2 ungidos que servem ao Senhor de toda a terra. Eles não são identificados, né? Mas aqui a gente sabe, né, pelo contexto, né? Zorobabel era o governador, né, que estava ali na sociedade judaica. Não é difícil de você reconhecer quem são esses homens que recebem a unção, não? Você vai ver que o derramamento ali de óleo, né, sobre a cabeça de pessoas, esse é o momento que se chama, né, da unção, era um rito. E quem recebia dentro daquela comunidade, né, judaica, era o rei e o sacerdote. Eles é que recebiam essa unção. Quando nós olhamos para aqui essa pessoa, para esse período da história, a gente vê quem está ali é Josué, que era o sacerdote, e Zorobabel, que era o governador, apesar deste não ocupar aí, né, o cargo de rei, mas era quem governava, quem estava à frente daquele povo. Então são os 2 líderes do povo que o Senhor vai dizer aí que são líder espiritual e líder político, né, que são representados aí na visão do profeta como instrumentos de Deus. Eles são apresentados aqui como instrumentos de Deus, pessoas que vão aí conduzir o povo, pessoas que vão estar aí à frente do povo para promover aí uma restauração completa. E aí esses dois aí, eles são encorajados pelo Senhor. E também o povo é desafiado a ouvi-los e a obedecê-los. São pessoas que assistem junto ao Senhor de toda a terra. É uma visão muito bonita, né? A visão que nós temos aqui, né? Ele vê aí esse candelabro. O Senhor vai dizer que não é por força, né? Em outras versões, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito. O Senhor vai estar dizendo que estaria fazendo aquela obra pelo poder dele, pelo poder do Senhor que seria realizado. Então, diante das dificuldades, da impotência que nós nos sentimos muitas vezes, o Senhor está dizendo, a função de vocês é só ouvir minha palavra e obedecer. Do resto, eu cuido. Nós vimos também que no texto, né, que eles se sentem aí que aquela construção é muito acanhada, está muito aquém do que foi construído. O Senhor vai dizer, olha, vocês não podem desprezar o dia dos pequenos começos. E essa mensagem é para você, que às vezes sente aí que aquilo é tão acanhado, é tão pouco. A mensagem para quem se dispõe a trabalhar no reino.
que eu gostaria de deixar para você nesta noite? Eu disse no início, sentir-se impotente, ou que aquilo que nós estamos fazendo é pequeno demais, insignificante até os olhos de algumas pessoas, não é um passe livre para parar no caminho. O que nós precisamos fazer é dar ouvidos ao Senhor que fala ao seu povo. Nós precisamos parar e ouvir o Senhor, porque quando Ele nos diz para fazer, para construir, é nessa construção que nós devemos empenhar a nossa vida. Nós não devemos parar. E precisamos entender que as coisas do reino de Deus não é feito nem por força, nem por poder, nem por violência. Mas é o Senhor que conduz. E deixe mais dizer uma coisa. E aí eu quero falar a você que é líder. Nós estamos trabalhando como assistentes do Senhor de toda a terra. Então é a Ele a honra, é a Ele a glória. Não é porque somos melhores, não é porque somos os que têm as melhores ideias, não é pelos nossos projetos. Mas porque estamos ouvindo a sua voz e fazendo a sua vontade. Então, as montanhas que se levantam, creia que o Senhor fará planície. Os inimigos que se levantam, é o próprio Senhor que vai resolver esta questão. A nós compete tão somente ouvir a sua voz e obedecer. Receber a ajuda, a mão do Senhor, que segura a nossa mão e não permite que paremos no caminho. Grande abraço. Deus abençoe a sua vida e até a próxima.